Olá, crianças! Geração vencedora! Estamos aqui para contar mais um capítulo da história Comprando Crianças para Deus. É da missionária Amy Carmichael, lá na Índia, no século XIX. Nós já vimos que ela aprendeu algumas coisas quando era criança. Ela aprendeu que Deus sempre responde às orações, que todas as pessoas podem crer em Jesus, até as crianças bem pequenas. Ela também aprendeu que somente as coisas eternas são importantes. E hoje nós vamos ver qual lição que nós vamos aprender. Mas antes disso, nós vamos cantar novamente aquela música que fala: Cristo ama as criancinhas. Vamos cantar juntos? Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou no sul, ou cruzando o mar azul, Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou no sul, ou cruzando o mar azul, Cristo ama as criancinhas onde estão. Amy Carmichael, ainda muito pequena, foi convidada para participar de uma campanha de construção de um orfanato na Irlanda. E ela ficou muito feliz em poder ajudar. E ela saiu para poder pedir dinheiro. Ela lembrou de um homem muito rico que tinha terminado de construir uma casa. E ela pensou assim, ele vai poder ajudar e vai contribuir com uma boa quantia e com muito boa vontade. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ela chegou lá, ele não quis contribuir. E ele então pediu para ela ir embora. E ela ficou muito pensativa a esse respeito. E ela pensava assim, por que a gente tem que pedir dinheiro para a obra do Senhor? As pessoas que aceitam a Jesus e fazem parte dessa família não deveriam contribuir de coração? Afinal, todo dinheiro é dado por Deus. Então quer dizer que devemos contribuir para a obra do Senhor. E essas perguntas, esses questionamentos ficaram na sua mente. E até que então ela chegou a uma lição muito preciosa que ela levou para a sua vida inteira. Ela aprendeu que basta pedir ao Senhor, ao Pai Celestial, o dinheiro para o sustento da obra dele. E ela começou a usar isso depois de muito tempo, quando ela era adulta e já era missionária lá na Índia. Quando ela começou a usar essa grande lição, basta pedir ao Pai Celestial o dinheiro para o sustento da obra dele, ela já tinha uma casa com aproximadamente 30 crianças e ainda tinha os ajudantes adultos. E todos eles estavam lá e precisavam do dinheiro. Para quê? Para comer. Ela precisava de dinheiro para poder construir novas casas, para poder resgatar novas crianças que seriam levadas para o templo. E isso demandava um custo muito alto, mas ela confiava que Deus poderia dar.
E essas crianças que moravam lá na casa em Donavur junto com Amy, amava tanto Amy que a chamavam de Ama, que na língua indiana significa mamãe. Amy era mãe deles, ela era médica, ela era enfermeira, ela que ajudava todas as pessoas que estavam lá, inclusive os adultos. E ela, com esse dinheiro, ela compraria leite, arroz e tantas outras coisas. E ela sempre lembrava que basta pedir ao Pai Celestial o dinheiro para o sustento da obra dele. E ela sabia que Deus, ele poderia fazer isso. Em Romanos 8,38 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, que é Jesus Cristo que morreu na cruz, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amy confiava que Deus poderia dar todas as coisas que eles precisassem, que eram necessários para o sustento lá das crianças e de todos os outros adultos que moravam lá, como também todo o trabalho. E ela ficava muito feliz em pensar que Jesus havia ressuscitado. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele estava agora lá no céu cuidando dela e de todas as crianças juntamente. E Amy teve uma circunstância que ela se sentiu muito amada por Deus. Ela precisava de 100 libras e naquele dia foi bem o dia que chegaram várias cartas, os correios entregaram várias cartas. E 100 libras é o equivalente a R$ 730 hoje. E ela então começou a olhar e ela pensou, de repente dentro dessas cartas tem o dinheiro que eu preciso. E ela começou a abrir as cartas, uma por uma, e nada. E as crianças, elas olhavam dentro dos envelopes, viravam os envelopes pelo avesso, mas não tinha dinheiro lá. Até que ela chegou na última carta, que foi enviada pela secretária dela, que morava lá na Irlanda, e toda vez que tinha alguma oferta para o trabalho na Índia, essa secretária enviava uma carta para ela. E quando ela abriu essa carta, tinha lá escrito: está sendo enviado 66 libras para a obra missionária. E ela ficou muito feliz, mas ela sabia que não era o suficiente ainda para pagar tudo que ela precisava, que eram as 100 libras, ainda faltavam 34. E de repente ela olhou e tinha ainda um pacote que ela não tinha aberto. Ela pensou, deve ser apenas livros e brinquedos para as crianças. E então ela foi lá, abriu o pacote e eis que tinha por cima um papel escrito de uma missão da Índia também, falando que seriam enviados para eles 51 libras. Ou seja, eles conseguiram 117 libras, conseguiram um valor maior do que ela precisava naquele momento. Mas nem sempre era dessa forma, nem sempre o que eles precisavam, dinheiro ou alguns donativos, vinham assim, tão rápido ou como parecendo um milagre de Deus. Algumas vezes demorava, algumas vezes eles tinham que confiar que Deus mandaria esse sustento para eles. Mas ela sabia que todas as necessidades seriam supridas por Deus. Mas tinha uma necessidade que eles podiam falar naquela hora e que as crianças já sabiam, que era a necessidade de conhecer Jesus Cristo. Deus ama tanto, tanto as crianças, ama tanto todas as pessoas, que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para salvar a cada um e dar a vida eterna. O maior presente de Deus para Amy, para as crianças que aceitaram a Jesus e para todos nós é Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar. E essa necessidade ela sabia que Deus já estava suprindo a cada momento. E então, Amy, ela começou a falar, ela escrevia cartas para outras pessoas falando de como estava sendo o trabalho, de como eles estavam resgatando crianças que não estavam sendo mais enviadas para o templo e outras crianças que estavam em perigo, que ela também conseguia ajudar. E ela recebia várias cartas falando do amor que essas pessoas tinham pelas crianças e também por Amy. E eles recebiam várias ofertas e vários presentes, e isso era muito,
muito bom, porque enchia o coração de Amy de alegria. Deus providenciava tudo o que era necessário. Por exemplo, crianças da China deixaram de comer doce durante um sábado e enviaram esse dinheiro lá para Dona Vor. Um jovem que começou o trabalho, ele deu o seu primeiro salário semanal para a Amy, para ajudar as crianças de Dona Vor. Uma garotinha, ela tinha apenas uma moeda e ela enviou para a Amy. Duas pessoas idosas com mais de 80 anos tinham 10 peças de ouro e eles enviaram também. E esse dinheiro era para garantir a sua aposentadoria. Um grupo de mulheres tricotaram várias roupinhas de bebês para as crianças de Dona Vor. Da Irlanda, um homem mandou um estojo de ferramentas. Um alemão, ele deu uma oferta em dinheiro. Alguns indianos, eles mandaram frutas e verduras. Da África, foi enviado 50 libras. Enfim, Deus ele estava suprindo todas as necessidades e só mostrava o amor que ele tinha por cada um deles, por Amy e por todas as crianças. E então, teve um dia que a Amy ficou pensando, e ela então chegou para uma ajudante e ela falou assim: eu tenho pensado bastante sobre uma necessidade dos nossos ajudantes. Eles precisam descansar, eles precisam de férias, principalmente aquelas pessoas que não estão acostumadas com o clima quente da Índia. Eles precisam ir para um lugar que seja mais fresco para poder descansar. E a ajudante respondeu: uau, seria maravilhoso ter férias, incrível! Mas a gente não tem dinheiro para isso. E então Amy passou a orar para que isso pudesse acontecer. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ela recebeu então uma carta. E nessa carta tinha $100 que foi enviado para eles, que é mais ou menos R$ 500, e falava assim, o bilhete: estou mandando esse dinheiro para as férias. Era a resposta que Deus tinha enviado para Amy. Então elas construíram uma casa num lugar bem alto nas colinas, o lugar era fresco e para o descanso, e os ajudantes eles revezavam lá e descansavam nesse lugar, nessa casa de férias. Amy também, um dia ela parou para pensar: nós precisamos comprar um carro. Mas será que é da vontade de Deus? Nós não temos dinheiro para isso. Então ela convidou as suas ajudantes para poder orar, para saber se deveriam ou não comprar um carro. E elas oraram durante 3 meses para saber se Deus queria que elas tivessem um carro. E teve um dia que uma moça no hospital estava precisando de ajuda e chamaram a Amy para poder fazer essa visita. Só que esse hospital ficava a quilômetros de distância. E Amy então, ela saiu, pegou um bande, que é uma carreta de madeira, e ela pegou esse bande e ficou 2 horas no bande. E depois ela ficou 4 horas na estrada, no sol quente, esperando um ônibus. Pegou o ônibus e depois desse primeiro ônibus ela precisaria pegar outro ônibus. Só que esse segundo ônibus ela pegou na direção errada e tinha que retomar a viagem, voltar para o lugar inicial para poder ir visitar essa moça no hospital. E ela teve que pegar um bande e o moço da bande que estava dirigindo o bande cobrou o triplo do valor porque viu que ela estava muito ansiosa para chegar. Que dia frustrante, que dia cansativo. E ela chegou em casa, a sua ajudante levou o livro da contabilidade até ela e falou: Amy, nós conseguimos pagar durante esses 3 meses que temos orado pelo carro, pagamos todas as contas e ainda sobrou um dinheiro que é o valor do carro. Será que é para nós comprarmos o carro? Mas a Amy ficou ainda insegura, ela não sabia se era a resposta de Deus. E então ela pensou: se chegar uma carta com dinheiro específico para o carro, eu vou saber que essa é a sua resposta. E logo em seguida chegou uma carta com 160 libras, que é equivalente a R$ 1.168, que era um valor direcionado para a compra do carro Ford. E nesse bilhete dizia mais: ainda chegará
mais dinheiro. E ela teve certeza que era para comprar o carro, porque era a resposta de Deus. E ela mais uma vez confirmou: basta pedir ao Pai Celestial o dinheiro para o sustento da sua obra. E depois que elas compraram o carro, foi um carro que abençoou muito. Ela poupava tempo, poupava dinheiro com os bandes e economizou bastante. Ela, quando alguém chegava falando que tinha alguma criança para resgatar, ela podia imediatamente ajudar essa criança. Tudo ficou muito mais fácil. Mas a obra não para e ela precisava de mais trabalhadores para construir novas casas, porque até então ela só ficava com as meninas. Mas ela sabia que os meninos também tinham perigo, corriam perigo. E ela então começou a abrir novas casas para os meninos. As suas ajudantes propuseram de levantar 10.000 libras para construir um hospital. E elas passaram um tempo orando e depois de 6 anos elas conseguiram esse valor total para construir o hospital. Esse hospital precisava também de ajudantes e Deus providenciou um engenheiro, um médico e algumas enfermeiras para poder ajudar no hospital. E elas conseguiram construir, além das casas para os meninos, mais ajudantes, conseguiram ambulância, conseguiram sala de brinquedos, construir escola, lavanderia, oficina de ferreiro. Deus abençoou grandemente a obra. Lá perto do hospital tinha um terreno que abrigava uma capela pagã. E todas as noites as pessoas iam lá e torturavam animais e sacrificavam esses animais. E ela não queria que isso acontecesse tão perto do hospital e eles começaram a orar para que o dono vendesse esse terreno. Mas ele tinha medo dos demônios e demorou 5 anos então para ele oferecer esse terreno. E Amy comprou com muita alegria. Os ajudantes e as crianças foram lá e derrubaram a capela. Os meninos começaram a carregar nas carroças todas aquelas pedras e eles quebraram bem pequenininho, muito até virar areia, aquele ídolo para que não sobrasse nada. E eles oravam sempre pedindo a Deus para que Deus protegesse eles de todo o mal e das pessoas que não acreditavam em Deus também. Eles quebraram tudo. E eles oravam para que as pessoas que moravam lá próximo e todas as pessoas da Índia conhecessem a Jesus e fossem salvas. Eles sabiam que bastava pedir ao Pai o dinheiro para o sustento da obra dele. Ela não costumava falar para ninguém sobre as necessidades que tinha lá em Donavor. Ela sempre falava apenas com as pessoas mais próximas e com suas ajudantes. Mas Deus sempre supria as suas necessidades. Sabe, Amy, além dessa lição de confiar em Deus para o seu sustento, com a ajuda financeira, com a ajuda de doações, ela também sempre falava de Jesus para todo mundo, porque ela sabia que a salvação é a maior necessidade de todas as pessoas. E você, já aceitou Jesus? Na Bíblia está escrito em João 1,12, mas a todos quanto receberam Jesus Cristo como seu Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, se você crê em Jesus, você pode fazer uma oração pedindo para que ele entre no seu coração. Basta você dizer: Senhor Jesus, eu creio no seu nome. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu quero que o Senhor more no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele ama você e Ele quer ser o seu Salvador. Agora, para você que já tem Jesus no coração, Deus pode estar falando para você ser também uma pessoa que dá oferta para missões. Assim como Amy era missionária na Índia, nós temos missionários hoje espalhados pelo Brasil, no continente americano,
no continente europeu, na África, na Ásia, na Oceania. Temos missionários em todos os continentes e eles precisam do sustento. E nós sabemos como Amy nos ensinou que basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento da obra dele. Pode ser que Deus esteja tocando no seu coração para contribuir também com uma oferta missionária. Semana que vem temos mais uma lição que a Amy aprendeu logo na sua infância e que ela levou para toda a sua vida. Então nós encerraremos essa história missionária. Eu te convido a assistir novamente o capítulo 5 da história de Amy Carmichael. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau!